Boa tarde a todas e todos e todes. Com muita alegria que eu recebi o convite para estar presente com as trabalhadoras e trabalhadores da saúde do estado de Mato Grosso, por meio dessa web aula do nosso Telesaúde, tendo a primeira experiência, né, de participar desse processo, né, importante, dessa ferramenta de educação permanente em saúde, né, para eu que venho dessa política, né, que venho atuando na educação permanente, ter conhecimento também dessa ferramenta é muito bom, né, e falar desse tema, né, com as trabalhadoras do nosso Sistema Único de Saúde, mas também com a população que está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a saúde da população LGBTI, né, e pensar um pouquinho da saúde da população LGBT no contexto da Covid, mas é algo importante neste momento, né, porque a gente vem de uma compreensão de saúde, né, e de uma prática de atenção à saúde dentro do Sistema Único de Saúde, compreendendo que grupos sociais eles vivenciam de formas diferentes as doenças, né, e os processos de adoecimento. Isso porque a gente tem uma compreensão, né, a gente consegue visualizar de que os fatores sociais, eles que compõem a trajetória e a vivência de grupos sociais, eles são fatores que interferem significativamente na forma como as doenças, os processos de adoecimento acontecem, né? Então, evidentemente que no contexto de uma pandemia, né, isso é a forma também como se manifesta, né, dentro dos grupos sociais. A Covid-19 vai ser diferente, né? Existem especificidades. A pandemia chega de forma diferente para os grupos sociais, com as suas vulnerabilidades, que são pré-existentes, né, ao contexto da Covid, e que neste momento muitas dessas vulnerabilidades vêm se potencializar. Então, é importante a gente ter esse espaço, né, e que a gente possa fazer desse momento, né, um momento de reflexão, apesar de termos uma estrutura, né, onde eu vou estar trazendo aqui uma apresentação e depois abre para um bate-papo, mas que a gente possa fazer dessa forma, né, de troca de ideias e de reflexão mesmo entre nós. Bom, como foi falado anteriormente, na apresentação, né, esse é o tema, saúde da população LGBTI no contexto da Covid-19. Como falado, eu me chamo Gabriel Henrique Figueiredo, eu sou psicólogo, tenho mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal de Sergipe e graduei em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso e desde 2017 sou trabalhador do Sistema Único de Saúde no município de Cuiabá. Estou atuando na política de educação permanente em saúde, mas atuei em outras políticas também e alguns serviços dentro do município e tenho então um pouquinho dessa experiência que eu penso que contribui para trazer essa reflexão, né, neste momento, né, para pensar aí a atuação dentro do Sistema Único de Saúde voltado para a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, né? Então, um pouco da minha experiência, né, nesse sentido, na construção da política municipal de saúde da população LGBT, que ainda está num processo de desenhar, de construção do município, dentro do município de Cuiabá. Atuei na política das ISTs, HIV e AIDS e hepatites virais, né, na coordenação municipal, e tenho algumas experiências também com redução de danos, né, discussões sobre política sobre drogas, né, e atuação na luta antimanicomial, e atuei no serviço hospitalar também dentro do município de Cuiabá. Bom, essa web-aula, né, tem como objetivo a gente trazer algumas reflexões, né, sobre a situação de saúde da população LGBT no contexto da pandemia do novo coronavírus, né, da Covid-19, pensar algumas possibilidades de atuação para trabalhadoras e trabalhadores da saúde, de forma que garanta o direito à saúde dessa população e contribuir para uma resposta rápida às necessidades de saúde da população LGBTI, de forma que minimizemos a vulnerabilidade destas à Covid. Eu penso que o mais importante neste momento, né, a gente ter um olhar que
possibilite, de fato, uma resposta rápida à pandemia para a população LGBT, para que ela, de forma que a gente minimize os efeitos, né, considerando a forma como ela chega para a população LGBTI. Bom, primeira coisa, a gente precisa conhecer, né, a população LGBTI, né? Quem são as pessoas que a gente chama, né, de LGBTI nessa sigla, né, que vem de uma construção social, de um movimento social, né, e que congrega diversas formas, né, de se viver no que se refere à sexualidade humana, né? É importante considerar que formas que são divergentes a uma norma, né, que são divergentes, um pouquinho que a gente vai falar mais lá na frente, aquilo que é normativo na nossa cultura. Então, nós temos as lésbicas, que são mulheres que se relacionam com outras mulheres, nós temos os gays, que são homens que se relacionam com outros homens, nós temos bissexuais, que são mulheres ou homens que se relacionam com mulheres e homens. Nós temos travestis e transexuais, que são identidades de gênero, que também mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho, que travestis, no caso, e transexuais, as transexuais são as pessoas, a gente tem como possibilidade os homens trans, as mulheres trans, de forma bem genérica, não é genérica, mas de forma bem simples, tentar diferenciar. É muito complexo a gente, porque tem toda uma questão social, né, da diferença entre mulheres trans e travestis, porque ambas são do gênero feminino, né? A expressão de gênero é feminina, mas existe aí uma diferença de nomenclatura e que tem um debate político muito amplo, mas são identidades diferentes. Mas ambas são pessoas com identidades de gênero que divergem à norma, né, a normativa cisgênera, né, que é do sexo biológico, né, da identidade de gênero em conformidade com o sexo biológico. E as pessoas intersexuais, que é uma nova sigla que adotada muito recentemente por este movimento, até aqui na imagem tal, que é LGBT, né? Antes, até um pouco tempo atrás, não se usava pelos movimentos sociais a nomenclatura I, né? E a gente tem aí já outras siglas, né, que vêm sendo reivindicadas por outras categorias que divergem desta norma cisgênera e heteronormativa, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante. E as pessoas intersexuais são pessoas que nasceram com sexo biológico dúbio, né, e não fizeram a nenhuma transição no momento do nascimento, e que permanecem com a intersexualidade. Bom, para a gente compreender um pouquinho melhor quem é essa população LGBT, ainda que eu tentei explanar, né, sobre essas categorias, sobre essas identidades, né, tanto de gênero quanto sexuais, a gente precisa compreender um pouquinho alguns conceitos. Eu sei que é um pouco massivo, né, a gente traz, é importante, mas é um pouco massivo, trazer esses aspectos conceituais, mas é extremamente importante a gente compreender, porque só conhecendo esses conceitos, né, e compreender o sentido deles e como eles se operacionalizam, né, na vida cotidiana e nas relações entre as pessoas, né, que a gente consegue, de fato, ter uma prática e uma atuação no campo da saúde que possa efetivamente garantir o acesso, né, e o acesso não apenas físico, mas o acesso sensorial das pessoas LGBTI aos serviços de saúde e também garantir a resolutividade das necessidades de saúde dessa população. Então, identidade de gênero é o aspecto subjetivo de pertencimento e reconhecimento aos gêneros. A gente tem, dentro do gênero, a categoria de gêneros humanos, né, os gêneros masculinos e femininos, né, e existem outras possibilidades também, mas a gente parte desse pressuposto, né, da masculinidade e da feminilidade. A identidade de gênero, então, é este aspecto subjetivo que faz com que uma pessoa se sinta pertencente e se reconheça dentro desse gênero, né, dessa masculinidade ou dessa feminilidade. Ou seja, é a forma como nos reconhecemos no mundo. É importante a gente frisar que identidade de gênero não é um construto exclusivo da população de
travestis e transexuais, que é a compreensão que a gente ainda vem percebendo, né, por diversos profissionais, inclusive da área da saúde, né, quando falamos, né, e no campo político também, né, no campo político, quando se fala de identidade de gênero, associa-se automaticamente este conceito à população de travestis e transexuais, o que é um desconhecimento porque a identidade de gênero dentro da sexualidade humana, né, ele é um construto que todas nós construímos, né, nas nossas relações e durante o nosso processo de desenvolvimento. Então, e quais são, né, além das identidades de gênero que eu falei anteriormente, das travestis e transexuais, né, dos homens trans e mulheres trans, são então as identidades de gênero que podemos dizer que existem, né, e que, por exemplo, se eu não me sinto pertencente a essas identidades, né, o que sou eu, né, que identidade de gênero eu possuo, né? As identidades de gênero cisnormativas, né, são as identidades de mulheres e homens, né, que são as pessoas que nasceram com um sexo biológico e a sua identidade de gênero, ou seja, o gênero pelo qual se sente pertencente e se reconhece no mundo, né, é aquele estabelecido pela normatividade, ou seja, sexo biológico masculino e identidade de gênero masculina. E com a questão com a identidade de gênero feminina da mesma forma, né, associada, ligada ao sexo biológico feminino. Mas diferente, né, do conceito de identidade de gênero, a gente vai ter o conceito de orientação sexual, que é o aspecto subjetivo de atração afetiva e sexual em relação ao outro gênero. Muitas vezes também a gente se depara com essa confusão, né, atual, né, entre essa dificuldade de diferenciar a identidade de gênero da orientação sexual. E é importante a gente compreender que esses conceitos são completamente distintos, porque a orientação sexual, diferente daquilo que falávamos da identidade de gênero, do pertencimento, né, o sentimento de pertencimento e reconhecimento dentro do gênero, da masculinidade ou da feminilidade, né, a orientação sexual também é um aspecto subjetivo, mas que diz respeito à atração afetiva e sexual em relação ao gênero. É importante frisar que essa atração ela não é apenas sexual, e essa atração ela não é apenas afetiva, né? Essa atração ela é afetiva e sexual. Muitas vezes é a atração sexual que é tensionada, né, nos discursos sociais, né, e no imaginário social. Porém, a orientação sexual, ela, apesar da nomenclatura orientação sexual, né, da nomenclatura sexual, ela não é apenas uma atração sexual. Ela também é uma atração afetiva. E essa atração afetiva precisa existir, né, ela para essa autodeclaração. Ou seja, a orientação é a forma como nos sentimos atraídos afetivos sexualmente em relação ao gênero, se é o gênero oposto, se é o mesmo gênero, ou se são ambos os gêneros. Eu gosto muito de trazer essa imagem, eu gosto de trabalhar com ela, porque a gente consegue visualizar de uma forma mais lúdica, né, esses conceitos e trazer novos elementos, né? O sexo biológico, como a gente vê aqui, ele é o que né, no nascimento a gente consegue definir, né, do que se possui. Então, a partir da genitália, a partir do aparelho reprodutivo, conforme as ciências biológicas traz, a gente tem essas duas categorias, né, fêmea, macho, e a pessoa intersexual. Aqui é importante a gente compreender esses dois conceitos, né? A gente já falou de identidade de gênero, mas a expressão de gênero, que são todos os elementos, né, culturais, atributos culturais que a gente pode identificar, né, sinais desse pertencimento, né, a um gênero. E por fim, a orientação sexual. Como dito, a gente tem aqui como possibilidade, acho que eu não falei lá no slide anterior, a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. As identidades que falávamos, né, na explicação do que é LGBTI, a gente precisa compreender algumas delas aqui nesse conceito de orientação sexual. O heterossexual, ele não entra, né, obviamente, na nomenclatura LGBTI, mas a gente tem aqui a homossexualidade, pessoas que se atraem afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo gênero, né? Então, se homens são gays, né, que são aquelas identidade social sexual,
e as lésbicas, e aqui as pessoas bissexuais que podem ser homens ou mulheres. Só para fechar um pouquinho, né, nesse ponto da compreensão, né, do que de quem são as pessoas LGBTIs, eu quero fazer um destaque porque muitas vezes a gente também verifica, né, no imaginário social e nos discursos sociais a reprodução de uma compreensão de que a pessoa homossexual, né, por exemplo, um gay é um homem homossexual, mas o discurso que existe no imaginário social, presente no imaginário social, é de que esse homem gay, ele não é homem. A gente ouve, né, constantemente esse discurso. Não, mas não é homem. Por isso que eu chamo a atenção, para compreendermos que orientação sexual é diferente da identidade de gênero. Homem é a identidade de gênero. Um gay é uma pessoa homossexual, mas a sua identidade de gênero continua sendo homem. Por quê? Uma coisa é o sentimento de pertencimento e a outra a um gênero humano, e a outra coisa é a forma como essa pessoa se sente atraída afetiva e sexualmente pelo gênero, né? Se é pelo oposto, se é pelo mesmo, ou se são por ambos. Bom, isso é um pouquinho, eu acho que de um pontapé para a gente falar um pouquinho agora sobre, de fato, a saúde da população, né? Não tem como a gente partir para a discussão da saúde da população LGBTI sem pensar quem são as pessoas LGBTIs, né? E eu chamo a atenção fiz esse recorte inicial, compreendendo que no estado de Mato Grosso nós não possuímos, né, nenhuma política de saúde integral da população LGBTI implantada, né, no nosso estado, né, em nenhum município, nem no estado de Mato Grosso, nem em nenhum município, pelo menos do meu conhecimento, não tenho esse conhecimento. Então, considerando esse aspecto, eu penso que a gente tenha algumas lacunas, né, dentro do Sistema Único de Saúde no que se refere à atenção à saúde da população LGBTI, e uma dessas lacunas é a compreensão propriamente dita de quem é essa população. Então, pensando, né, sobre essa população e falar dos impactos da Covid, né, e da saúde dessa população no contexto da Covid, a gente precisa falar de um dos fenômenos sociais que impactam significativamente na saúde da população LGBTI das mais diversas formas e pelos mais diversos motivos, que é a LGBTI-fobia. A LGBTI-fobia é um fenômeno social, né, que impacta significativamente, né, ele na saúde dessa população, né? Portanto, é importante que a gente compreenda, né, o que é e quais são as formas de manifestação da LGBTI-fobia e como é que impacta a LGBTI-fobia na saúde dessa população. Então, de forma bem sintética, né, para a gente, considerando o nosso tempo também, a LGBTI-fobia é toda forma de inferiorização das orientações sexuais e identidades de gênero subversivas, né, a norma. Bom, a LGBTI-fobia, como eu estava dizendo, ela é um fenômeno social que impacta significativamente na saúde da população LGBTI. Então, ela é toda forma de inferiorização das orientações sexuais e identidades de gênero subversivas, seja que subvertem aquela norma que eu chamava, né, a cisnormatividade e a heteronormatividade. Ela pode manifestar-se de forma direta ou de forma velada e em todas as formas produz consequências para a população LGBT. É importante a gente destacar esse aspecto, né, de que ela se manifesta, e eu penso que de forma muito mais impactante, né, quando ela se manifesta da forma velada. Porque de forma velada é difícil que a gente localize, identifique, que o próprio usuário também perceba a manifestação da LGBTI-fobia quando ela é de forma velada. Então, penso que a gente precisa ter um olhar muito atento para o conceito de LGBTI-fobia, né, para a compreensão da saúde da população LGBTI, para que a gente possa cada vez mais minimizar e erradicar
né, as formas veladas com que a LGBTfobia se manifesta dentro do Sistema Único de Saúde, na atenção à saúde da população LGBTI. E se a gente está falando que a LGBTfobia vai impactar na saúde dessa população, da população LGBTI, não seria diferente no contexto da Covid. Ela também impacta na resposta que a população LGBTI vai dar à pandemia da Covid-19. Ou seja, a LGBTfobia ela vai ser uma questão aí que significativamente vai atravessar a forma como a gente vai, a população LGBTI vai responder à pandemia, né? Ou seja, se a gente não se atentar, a gente vai ter a pandemia se manifestando de uma forma diferente nessa população e causando consequências muito mais desproporcionais se nós não tivéssemos contextos LGBTI-fóbicos. Algumas consequências da LGBTI-fobia, isso pré-pandemia, é importante destacar que isso é pré-existente à pandemia, né? Ou seja, já vinham impactando na vida da população LGBTI e também na saúde da população LGBTI. Eu trago aqui algumas consequências subjetivas. A gente tem a internalização da LGBTI-fobia pela população LGBTI, né? Isso daqui é um conceito, inclusive, é uma luz de um conceito da psicologia social, que é, então, né, quando a população LGBTI ela internaliza a compreensão social, né, o discurso social, e essa internalização ela faz com que a população ela se prive dos seus direitos, da sua vivência e da vivência da sua sexualidade, ou da sua identidade de gênero de forma saudável. Temos também a produção de sofrimento psíquico, desenvolvimento de transtornos mentais, né, como ansiedade e depressão, né? Existem alguns estudos que associam, né, a violência, né, a vivência de violência, de manifestações mais expressivas de LGBTfobia ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade, de depressão. Uma outra consequência é a ideação suicida, né, e até mesmo o suicídio. A gente tem já algumas evidências, né, de que a ideação suicida ela tem grande incidência, né, na população LGBTI, principalmente a população de adolescentes, que corrobora, né, com o fato de ser um momento da vida onde a pessoa está se percebendo, né, numa orientação sexual, identidade de gênero divergente à norma. E também a gente vai ter aqui algumas consequências sociais, né, como a evasão escolar, o desemprego, né, a prostituição, né, como consequência principalmente para a população de travestis, né, e transexuais, né? Não que é importante frisar, né, não que a prostituição ela seja reconhecida, né, como uma possibilidade, né, de emprego, apesar, né, de termos ela ainda com algumas dificuldades para ser formalidade, né, e reconhecimento. Mas a grande questão aqui que eu quero chamar a atenção é que por conta da LGBTI-fobia, essa população, principalmente de travestis, ela encontra a prostituição como sua única possibilidade de sobrevivência. Essa é a questão que eu quero chamar aqui quando trago como consequência da LGBTfobia e a vulnerabilidade à exposição, né, às ISTs. Como eu disse, todas essas são algumas consequências, né, pré-existentes à pandemia. E se tratando da saúde, né, da atenção à saúde a essa população, a gente também vai compreender dentro da assistência à saúde algumas dificuldades e algumas consequências que são inerentes a esse processo, né, ao processo desse fenômeno social que é a LGBTfobia. Né? Então, são as desigualdades, né, que a gente vê dentro da atenção à saúde da população, né, quando relacionadas à população em geral. Como dito anteriormente, o maior risco de transtornos mentais, né, associado às vivências de discriminação, de violência, o uso abusivo de álcool e outras drogas associado também a históricos de violência. Nós temos a ausência de recursos
recursos para a transição de gênero, né, especificamente quando a gente fala em saúde da população de travestis e transexuais, mulheres e homens transexuais. E uma consequência da ausência desses recursos é o uso de silicones industriais e a auto-hormonização. O uso de silicones industriais, ele tem trazido consequências significativas para a população de travestis no nosso estado. É recorrente a internação. Eu não tenho dados para validar essa afirmativa, porque também a gente não tem, né, como eu disse anteriormente, recursos de vigilância à saúde da população LGBTI, a ausência do próprio programa, né, de saúde da população LGBT, da política tanto municipais, né, quanto da política estadual impacta nesse ponto, né, para que a gente consiga verificar como tem sido, o que a gente tem de internação, o que a gente tem de hospitalização por conta de silicones industriais, mas a vivência, né, e o contato com pessoas LGBTIs, né, me possibilita dizer que a gente tem, né, um número considerável, né, e significativo. Eu me lembro que atuando no pronto-socorro municipal de Cuiabá, que é o serviço hospitalar que eu havia dito anteriormente, né, eu tive contato pelo menos com 3 pacientes internadas por infecção, né, devido ao uso de silicone industrial. Mas a literatura aponta quanto é recorrente a infecção por conta do uso desse industrial. E a outra questão é a auto-hormonização, né, que traz consequências para a saúde da população de travestis e transexuais. Um ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que nós também não temos ambulatório transexualizador, né? Vem sendo discutido, né, no Estado, no âmbito do Estado, juntamente com o Hospital Universitário Júlio Miller, a implantação de um serviço que possibilite a atenção à saúde nesses aspectos para a população de travestis e transexuais, mas de fato implantado, né, a gente não possui, né, e temos notícias de que algumas pacientes conseguem, por meio do tratamento fora do domicílio, a atenção à hormonioterapia, né, e aos demais recursos do processo de transgenitalização para o estado de Goiânia, Rio Grande do Sul, São Paulo, não me lembro dos estados. Outra questão das desigualdades, né, de saúde da população LGBTI em relação à população em geral, maior prevalência de HIV em gays e travestis. É importante frisar que esse é um dado que era o cenário no início da pandemia, da epidemia de HIV, da pandemia de HIV, lá na década de 80, a partir de 1992, 93, esse cenário ele mudou, né? Houve a feminilização, pauperização e a diminuição também na população de gays, né, e travestis durante esse período, por conta, né, dos programas de STHIV e AIDS. Porém, a partir de 2010, a população de gays e travestis elas voltam para esse cenário, sendo a população com maior prevalência dentro do diagnóstico de HIV e AIDS no Brasil. A questão também que impacta com relação à população de travestis e transexuais é o desrespeito ao nome social. Precisamos lembrar que existe um decreto federal, que existe uma portaria, né, do Ministério da Saúde e a Carta, né, dos Direitos dos Usuários da Saúde, do Sistema Único de Saúde, fazem referência à questão do nome social, e o nome social, que é o nome, né, com o qual a pessoa travesti ou transexual deseja ser chamada, porque é este o nome que está de acordo com a sua identidade de gênero, ou seja, com a forma como essa pessoa se reconhece no mundo. Um outro ponto de desigualdade dentro da saúde é o não reconhecimento de famílias não normativas, né, ou seja, de famílias homo e transafetivas. A gente precisa reconhecer que também existem as famílias transafetivas. Muitos profissionais já têm essa compreensão, né, e já conhecem, atendem, né, dentro da atenção
atenção à primária saúde, dos serviços especializados e da alta complexidade, já tiveram, né, contato e tem já um certo conhecimento das famílias homoafetivas, né, ou seja, compostas por homens gays, por mulheres lésbicas, né, e até mesmo por pessoas bissexuais. Mas a gente precisa se dar conta que também temos as famílias transafetivas, né, seja casais onde ambos são transexuais ou quando apenas um é transexual. E essas famílias, elas precisam ser reconhecidas, né? Isso tem sido impactado também, né? Produzido desigualdades dentro do que se refere à atenção à saúde da população LGBTI no SUS. E um pouquinho das reflexões, né, que falávamos, né, lá nos objetivos, é exatamente pensar se tudo isso que é pré-existente à pandemia, né, como então, né, a pandemia chega para a população LGBTI. Mais que isso, né, como as medidas de prevenção à Covid chegam à população LGBTI. Que a gente tem neste cenário de pandemia, recomendações do Sistema Único de Saúde, dos organismos sanitários, né, enfim, né, orientações para o distanciamento, para o isolamento social e consequências da pandemia também, né, para a população em geral, né, e tudo isso chega para a população LGBTI. Então, a gente precisa pensar, refletir como que isso chega para a população LGBTI, considerando tudo isso que a gente vem falando até aqui. Por quê? Se tratando de distanciamento social, e lembrando um pouco da LGBTfobia, o contexto familiar, né, ou seja, o contexto doméstico, ele é o contexto mais hostil para a população LGBTI. Alguns estudos apontam a violência intrafamiliar para a população LGBTI, ela é mais recorrente. Então, o ambiente doméstico, o ambiente mais hostil, onde a população LGBTI mais vivencia a violência LGBTI. E mais do que isso, não é uma questão só quantitativa. A frequência, né, a forma como essa LGBTfobia acontece é de forma mais intensa dentro do contexto familiar. A violência, ela é mais intensa, produz consequências piores, né? Enquanto em contextos, por exemplo, de trabalho, né, contextos mais públicos, a violência ela fica no campo recorrentemente, não é sempre, mas recorrentemente no campo subjetivo da violência psicológica, da negligência. A violência física também acontece, mas dentro do contexto intrafamiliar, ela é mais pesada, né? Então ela é mais intensa. Então, como que fica, né, a população LGBTI neste contexto de distanciamento e isolamento social, onde ele está, então, ali mais próximo, né, com os possíveis e os, de fato, agressores, né, que são geralmente os pais, avós, tios, irmãos mais velhos, né, às vezes até mais novos. E uma outra consequência do distanciamento e do isolamento social para a população LGBTI é o distanciamento da sua rede de apoio, né, de amigos, de espaços de sociabilidade. A LGBTfobia intrafamiliar, eu já falei, como eu estava falando, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, assistência despreparada também é um outro quesito, né, que nos mostra aí como que a pandemia chegou à população LGBTI, né, tudo aquilo que falávamos anteriormente, né, sobre a LGBTfobia, vivência, né, as desigualdades dentro dos serviços de saúde, se já eram pré-existentes, como fica neste momento, né, para essa população LGBTI de forma muito mais intensificada, ou seja, as barreiras de acesso elas são muito maiores, né, e aí a gente precisa se dar conta disso para que a gente possa garantir a atenção à saúde dessa população. Quando retoma a questão da ausência de políticas da política estadual, de políticas municipais, porque a gente acaba tendo uma grande dificuldade, né, no que se refere à qualidade da assistência. Muitos profissionais desconhecem, por exemplo, a obrigatoriedade do uso do nome social, né, não reconhecem as famílias homoafetivas, né. Fora isso, né, a questão da auto-hormonização, né, a atenção à saúde
mental dessa população, que tem várias lacunas, que tem várias mazelas. Neste contexto da pandemia, isso fica intensificado. O que a gente tem é uma população demandando mais atenção à saúde e uma atenção à saúde com mais dificuldade para atender essa demanda. Outra questão, que são as questões sociais, que também são intensificadas, né? O contexto da pandemia tem trazido para a população em geral consequências, né, sociais, e a gente já vem percebendo o aumento do desemprego, né, a dificuldade de acesso aos programas sociais, né, benefícios sociais, benefícios de prestação continuada, enfim, né, e se já era difícil, né, no contexto da pandemia, isso se intensifica. A questão do desemprego, como eu disse, lá para a população de travestis e transexuais, falei de uma forma para a população LGBTI de forma geral, mas trouxe a questão, né, da prostituição, né, da profissão do sexo, com relação à população de travestis e transexuais. A gente precisa destacar que a gente tem contexto de distanciamento e isolamento social, né, vários municípios já vêm, né, compreendendo, né, a necessidade de implantação do lockdown no nosso estado, né, e nas suas regiões. Isso vai inviabilizar mais ainda, né, a própria fonte de renda, né, mesmo a prostituição. Então, a gente vai ter uma dificuldade de sobrevivência muito maior, muito mais intensificada nessa população. Bom, chegando um pouquinho, né, para a conclusão dessa apresentação, né, quis complementar a minha apresentação trazendo algumas orientações para a atenção à saúde da população LGBTI. Aqui tem um pouco eu preciso sempre considerar que a aula ela é para profissionais de saúde, mas existem pessoas que não são profissionais de saúde que também estão tendo a oportunidade de compreender um pouquinho sobre o assunto. E dentro também da categoria de profissionais de saúde, a gente tem diversos profissionais, né, profissionais de diversas áreas, e dentro do Sistema Único de Saúde, pensando aí as redes de atenção à saúde, profissionais de diversos níveis de complexidade, da atenção primária à alta complexidade, né? E aí, aqui tem um pouquinho de orientações para os profissionais, principalmente para os profissionais, para todos, mas tem alguns quesitos que são para os agentes comunitários de saúde. Eu quero chamar a atenção, né, para você, agente comunitário de saúde, que está assistindo essa aula, está tendo essa oportunidade de compreender, né, um pouquinho sobre essa política nacional de saúde da população LGBTI. Se você é de Cuiabá, provavelmente já teve essa capacitação, uma ação de educação permanente comigo nesse assunto, foi no ano passado. Bom, é importante a gente manter uma postura acolhedora e respeitosa, né, com a população LGBTI, a fim de que eles possam reconhecer o nosso serviço de saúde como um espaço possível. Uma questão que eu sempre falo, a população LGBTI, por conta da LGBTI-fobia, não estou generalizando, mas muitas pessoas LGBTIs possuem a dificuldade de compreender, né, espaços sociais e públicos como um espaço possível para a sua vivência. Eu não estou falando da vivência da sua sexualidade, óbvio, né, no sentido sexual da palavra, mas a partir do momento que um espaço público ele desrespeita, né, ou ele não reconhece uma identidade ou uma orientação sexual, essa população ela começa a entender, a internalizar uma compreensão de que esse lugar não é possível para a sua vivência, não é para a vivência da sua sexualidade, mas é para a sua vivência enquanto ser humano, enquanto ser no mundo. Então, isso traz consequências. E para a gente não deixar que isso aconteça, a postura acolhedora e respeitosa, ela precisa sempre acontecer. Eu ouço sempre também, quando eu falo sobre isso, né, Gabriel, postura acolhedora e respeitosa tem que ser para todo mundo. Eu concordo, mas aqui a gente tem que chamar a atenção para o que eu estou compreendendo como acolhedor e o que eu estou compreendendo como respeitoso, que respeitar a identidade de gênero. Vem um pouco com esse próximo item, né? Por exemplo, não criticar a orientação sexual, nem as vestimentas, nem o linguajar, né? A população LGBTI possui além de tudo aquilo que eu havia dito, do que é a população LGBTI, é importante a gente frisar que existe uma cultura LGBTI. Então, existe uma forma de se comunicar, existem
A gente chama, por exemplo, existe dentro da cultura LGBT, o pajubá, que é uma língua falada pela população, principalmente de travestis e gays, né, ou com diversos signos, com inúmeros significados, que possibilitam a comunicação entre a população, essa população, entre essas pessoas. Então, não criticar também essa forma de falar diferente, que faz parte da cultura dessa população. Essa crítica, né, é uma postura que vai afastar eles do serviço. Procure conhecer melhor os usuários, a fim de estabelecer um vínculo de confiança. Também é uma orientação que é para a população em geral, mas aqui eu chamo a atenção para que a gente perceba com a sensibilidade, né, das especificidades da população. Conhecer essa cultura, conhecer a história de vida desse usuário, dessa usuária, né, e mostrar, né, esse desejo de conhecer, são formas de estabelecer esse vínculo de confiança. Aqui eu faço um parênteses, né, que essa segunda orientação dessa lâmina, a gente precisa considerar aqui que a gente está num momento de pandemia e que a socialização não será possível, mas a gente já precisa estar atento, né, para a forma como eu havia dito, chega a pandemia para a população LGBTI, aqui no pós-pandemia a gente possa estar preparados, né, principalmente na atenção primária à saúde, né, para a promoção da socialização entre lésbicas e entre gays e travestis e transexuais, bissexuais, a fim de que essas pessoas elas possam reconhecer o seu grupo social. Eu acho que todas as políticas, né, no nosso país, a política de assistência social, de educação, existe uma dívida assim, gigantesca no que se refere à vivência dessa população nessas políticas e nos contextos públicos que fazem parte das políticas, né, como, por exemplo, a nossa unidade de saúde, a escola, o CRAS, o CREAS, para que essa população ela possa circular dentro desses espaços. Mas mais que isso, que esses espaços possam ser espaços de socialização, para que essas pessoas possam ter nesses espaços ela como ferramenta para o reconhecimento do seu grupo social, porque o reconhecimento dentro do grupo social é um fator de proteção da saúde mental dessa população. Isso fará com que eles fortaleçam suas identidades, impactando na saúde mental, como eu falei, né, bem como na sua reinserção social. Tudo aquilo que falávamos lá no tópico da LGBTfobia produz exclusão social, tem tudo a ver com exclusão social. Se aquilo é o impacto da LGBTfobia, que o nosso papel é promover a reinserção social dessa população na sociedade, no mercado de trabalho, na educação, e na saúde não é diferente. Bom, procure, se possível, fortalecer o vínculo, né, desses usuários com as suas famílias, né? Como eu falei, a LGBTfobia intrafamiliar é uma dos entraves, né, na vida da população LGBTI. Então, por meio do acolhimento, da orientação, auxilia as famílias a lidar com seus filhos, a conhecer os seus filhos, né, a lidar não com os filhos, né, a lidar com a identidade de gênero e orientação sexual dos seus filhos. Eu chamo a atenção aqui mais uma vez para os nossos agentes comunitários de saúde, que têm na atenção à saúde, né, no programa de saúde da família, né, nas visitas domiciliares, dentro dos territórios, né, a oportunidade enorme de fazer com um trabalho que possibilite o fortalecimento de vínculos, né, das famílias da população LGBTI com essa população, com essas pessoas. Procure reconhecer a identidade de gênero, né, das travestis e transexuais, né, utilizando o nome social, adotando o pronome em conformidade com o gênero, né, a partir da expressão de gênero da usuária ou usuário, né, utilizando formas de tratamento masculinas para homens transexuais e formas de tratamento femininas para travestis e mulheres transexuais. Quando não souber referir-se ao gênero, uma dica importante, né, é perguntar como quer que eu te chame para o usuário. Mais uma vez, o nome social, a gente tem que lembrar que é um direito da travesti, né, ou do transexual, do homem trans, da mulher trans, né, e o uso do nome social é um dever do Estado garantir esse direito.
Se nós somos trabalhadores da saúde, nós estamos, né, representantes, né, do Estado, devemos garantir também esse direito. E jamais chame uma travesti ou transexual pelo nome de registro, né? Ou seja, a não ser que o nome de registro já foi, né, dado, né, e esse nome já esteja em acordo com a identidade de gênero, com a expressão de gênero. Bom, é isso, né, e agora eu quero abrir para o nosso bate-papo, para a gente respondendo as perguntas, né. Peço desculpa pela dificuldade com o áudio, acho que eu tive algum problema de conexão durante a apresentação. Francisco coloca que tinha dúvidas que sanou. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Érica. Pode falar sobre LGBTQI+. Certo. Então, durante a apresentação eu disse, né, que existem algumas siglas, né, que alguns segmentos já vêm reivindicando, né, para que essa nomenclatura LGBTI também compreenda. São identidades de gênero ou orientações sexuais que também divergem à norma. Por isso, há essa reivindicação. Mas, que sempre, isso é muito polêmico, né? Isso é importante dizer. É muito polêmico. Preciso falar muito rapidamente da história, né, do movimento LGBTI. O movimento LGBTI, ele não surgiu o movimento LGBTI. O movimento ele surge, né, a partir numa outra nomenclatura, né, e várias dessas, né, por exemplo, o B, né, das pessoas bissexuais, né, houve um momento que um T não era, né, não era assim que a população de travestis e transexuais entendia, que contemplava, né, que dava visibilidade a elas, né. Então nós tínhamos LGBTI, também já tivemos esse momento. Depois houve um consenso, né, de que um P representava, né, essa população. Então, devido a essa forma de construção, né, dentro de um movimento, né, que é assim que foi se construindo. Hoje nós temos essa expressão, LGBTI, mas nem sempre foi assim, e existem outras nomenclaturas que também reivindicam, né, serem reconhecidas dentro dessa nomenclatura. Por exemplo, o Q é da população de queers, que são pessoas que transitam entre os gêneros masculinos e femininos. Eu não me lembro agora do sentido do mais, né? Eu peço desculpa, mas alguém pode estar colocando também aqui para elucidar. Mas existem outras, inclusive, viu, Érica? Ademar, a população LGBT tem muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Quando consegue ir, muitos ficam amedrontados, sujeitos ao julgamento, não só do público presente na unidade, mas também de muitos profissionais, com destaque para profissionais com formação religiosa de matriz evangélica. Muitas vezes sofrem julgamento moral. É necessário propiciar capacitação aos profissionais de saúde com vistas a uma melhor abordagem desse público. Concordo, Ademar. Eu penso que, inclusive, esse espaço no telesaúde, ele tem esse objetivo, né, de propiciar a formação de cada vez mais profissionais na área da saúde, né, mas eu quero chamar uma atenção aqui, realmente. O que a gente precisa estar sempre atento, né, que o julgamento, ele também pode acontecer, né, por parte de outros usuários dentro dos serviços de saúde. E a gente precisa ter esse olhar, né, e a gente não pode, né, deixar com que essa situação passe sem intervir, né, nela. A gente precisa fazer orientação para a pessoa que está com esse olhar de julgamento, com prática discriminatória. Às vezes, a depender da intensidade dessa prática, a gente precisa ser mais incisivo e a gente precisa corrigir, né? A gente não pode possibilitar que dentro do nosso serviço de saúde ocorra uma violação de direitos. Não só, né, com relação à população LGBTI, eu acho que essa é uma orientação no que se refere a qualquer violação de direitos. O sistema único de saúde, ele é universal e ele deve ser para todas e todos e todes, né? Mas a gente também não pode generalizar, Ademar, não estou afirmando, né? Só um cuidado
que a gente precisa se policiar para a gente também não ter essa compreensão de que toda profissional de saúde, né, com formação religiosa, seja de matriz evangélica, católica, vai ter uma postura hostil em relação à população LGBTI. Isso é possível, né, isso acontece, mas a gente não pode generalizar, né, e a gente precisa compreender que existem profissionais, né, que não são evangélicas, que não têm matriz religiosa, mas que também são preconceituosos e que também vão ter práticas discriminatórias, né? Não é a condição religiosa que pode interferir em alguns casos, mas não é ela que vai sempre estar interferindo, né? O mais importante é a gente questionar a prática discriminatória. Esse é o problema, né, no que se refere à atenção à saúde da população LGBTI, e a gente não pode nem praticar e nem coadunar com práticas discriminatórias, né? A gente precisa corrigir, e às vezes a correção não vai ser suficiente, a gente vai ter que acionar, né, superiores e, quando necessário, inclusive, acionar os nossos espaços, né, de garantia de direitos, né, o controle social, né, e instâncias maiores, né, se for necessário. A Maria Cristina pergunta quais são as principais dificuldades apresentadas pela população LGBTI em relação ao cuidado neste período de pandemia. É como falávamos lá, né, na apresentação, Maria Cristina. A pandemia, né, a forma como a gente está respondendo à pandemia, né, por meio das orientações, tanto à população e as adaptações que a gente vem fazendo dentro dos nossos serviços, mas principalmente no que se refere à orientação, né, uma das principais orientações é o distanciamento social. Tem o isolamento social, mas tem o distanciamento social. Isso impacta significativamente para a população LGBTI. Por quê? Por exemplo, nós temos, né, quem é aqui da Baixada Cuiabana, né, eu vou trazer o exemplo da Baixada Cuiabana, mas a gente tem vários espaços de sociabilidade da população LGBTI, espaços públicos, existem espaços privados, mas também existem espaços públicos, né? A população LGBTI, alguns grupos, alguns segmentos, se encontram em praças, né, em parques, quadras de areia, né? Então, são espaços onde essa população tem ali o seu espaço que é de sociabilidade, e isso acaba sendo uma rede de apoio social para a sobrevivência, né, também, mas também para a sua saúde mental. Aquele é um espaço que possibilita o fortalecimento da sua identidade, a troca, a sociabilidade. Isso impacta na saúde. Num momento de pandemia, cujo o distanciamento social é a orientação mais importante, o isolamento social também, a gente vai ver isso impactando significativamente nessa população, porque ela vai estar completamente distante da sua rede de apoio social. Então, esse é um cuidado, uma questão. Outra questão, violência intrafamiliar, né? Se ela está dentro de casa, em isolamento social, possivelmente há uma grande chance de ela estar mais próxima do seu agressor, porque é dentro do contexto intrafamiliar que mais acontecem as violências LGBTfóbicas. Então, a gente precisa, por isso que lá atrás eu chamei a atenção para os agentes comunitários de saúde ou os demais profissionais da atenção primária à saúde que estão aí no processo, né, de atenção dentro dos territórios, né, que fazem a visita domiciliar, para esse olhar, para esse cuidado, para perceberem, né, sempre, né, como será que está a segurança, como será que, não é só a saúde, né, tem a ver também com segurança, como está a segurança da população LGBTI, né, desse meu paciente que está aqui, né, que é LGBTI. A Daniela pede para eu relatar algum exemplo real de consequência da LGBTI-fobia no SUS que você tenha presenciado. Obrigado. Ou, né, como servidor da secretaria, e como membro do Conselho Regional de Psicologia, que tenha tido que intervir. São inúmeros, né? Eu acho, mas assim, me veio um à mente aqui, muito significativo. Eu trabalhei na política de IST, HIV e AIDS, né? E venho do movimento AIDS também, atuei nessa frente dentro da minha trajetória, né, do meu histórico. E aí, dentro do SUS, ultimamente foi implantado, né, algumas novas tecnologias de prevenção às ISTs, HIV e AIDS. Dentre elas, a profilaxia pré-exposição. A profilaxia pré-exposição, ela é uma profilaxia que antecipadamente vai
prevenir uma possível infecção ao vírus HIV, caso o usuário desta profilaxia tenha contato com um vírus. E existe, né, uma percepção que eu tenho, participando de inúmeros congressos, atuando dentro do sistema de saúde, com outros trabalhadores, com gestores, né, uma resistência muito grande a esta profilaxia. Há de se considerar que a PrEP, né, como é chamada, a profilaxia pré-exposição, ela não é para todo usuário, né, não é para toda a população, ela é uma profilaxia voltada para algumas pessoas específicas, que são aquilo que a gente chama de populações chaves. Dentro das populações chaves, a gente vai ter pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, né, pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, e a população, né, a primeira, na verdade, da política, a mais visada, né, a política é pensada porque são essas populações que estão, né, com maior taxa de prevalência no diagnóstico de HIV e AIDS, é a população de gays e travestis, ou homens que fazem sexo com outro homem. E são essas populações que procuram mais, né, que demandam mais a profilaxia pré-exposição. Então, eu penso que a resistência à PrEP, ela seja algo que esteja relacionado, né, à LGBTfobia. Não posso afirmar, né, mas inclusive já tem literatura sobre isso, vários infectologistas, psicólogos, assistentes sociais que estão no SUS, atuando com a política de IST, militantes do movimento LGBT também, vêm apontando essa questão das dificuldades de acesso à PrEP, e eu penso que faz muito sentido, né? Quando a gente pensa que a população que está ali na população chave é a população que vem sofrendo, né, com o HIV e AIDS também, né, de forma que tem uma taxa de uma maior taxa de prevalência, né, no contexto atual. Então, faço essa correlação. Paulo César Fernandes, como garantir medidas de apoio e cuidado para a população LGBTI+, que trabalha como profissionais do sexo em situação de rua e carcerária. Eu vou chamar a atenção, Paulo, na sua pergunta. Lá atrás eu falei, né, da ausência das políticas. E aí eu quero trazer aqui, né, fazer uma fala para os nossos gestores, para as nossas gestoras que também estão assistindo a essa web aula. É extremamente importante que o município, que o seu estado, que o nosso estado, que o seu município dê o pontapé inicial implantando a política, né? Porque a política, ela é o eixo condutor de toda a ação estratégica, né? E que vai fazer o planejamento das ações, que vai fazer a vigilância, que vai fazer a implantação de serviços que vão garantir, né, a atenção à saúde dessa população. A política, ela é o compromisso, a assinatura de um compromisso do Estado com a população LGBTI, né? E que vai fazer uma programação de estratégias, né, que vão pensar e efetivamente operacionalizar a atenção à saúde dessa população. Então, a gente precisa, esse é o primeiro ponto, de garantir medidas de apoio. E aí, temos dentro do nosso serviço, né, seja qual for o serviço, né, de qualquer nível de complexidade, aquelas orientações que eu estava trazendo, né? Por exemplo, para a população de travestis sexuais, a gente tem o uso do nome social, né? Agora, quando essa população LGBTI, né, também tem, né, a intersecção com a profissão do sexo, né, ou pessoa em situação de rua, ou carcerária, a gente tem outras políticas que também atendem essa população em situação de rua, como, por exemplo, o consultório na rua, né? A população carcerária também tem a política, eu tenho uma dificuldade com gravar as nomenclaturas, mas tem uma política de saúde integral da população privada de liberdade, se não me engano. Então, a gente precisa fazer o diálogo com essas duas, né? E sempre pensar todas aquelas orientações que eu trouxe como eixo condutor da prática em saúde, né?
do acolhimento, da garantia do nome social, do reconhecimento das diversas configurações familiares, né? A questão, né, quando se fala de população de travestis e transexuais, né, da hormonioterapia, né, de um cuidado, porque a maior parte da população de travestis e transexuais que vem fazendo a sua transição, utilizando recursos tecnológicos, vem fazendo isso de forma não acompanhada de um profissional de saúde, né? Isso tem trazido consequências muito grandes para essa população. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, o consultório na rua tem que ser, nosso carro-chefe para atenção à saúde da população de travestis, que são trabalhadoras do sexo. E também com o envolvimento da estratégia de saúde da família. Vários, por exemplo, aqui em Cuiabá, né, na região metropolitana de Cuiabá, Várzea Grande, nós temos a cobertura, né, pontos, né, que são pontos de trabalhadoras do sexo, que são cobertas pela atenção primária à saúde. Né? Ou seja, estão geograficamente dentro de territórios que são atendidos pela atenção primária à saúde. Essas trabalhadoras do sexo, elas atuam em horários diferentes do serviço. Né? Geralmente o serviço ele funciona até às 17 horas, e se ele está com um programa hora estendida, né, enfim, ele vai aí até às 9 horas da noite. Mas essas profissionais, elas vão trabalhar em horários mais tarde, né? Elas vão em horários geralmente mais tarde. E aí, horários estes que o serviço está fechado. Né? Esse serviço ele precisa se programar para fazer, né, uma adaptação e garantir o contato, né, conhecer aquele lugar, aquele espaço de trabalho, verificar quais são as vulnerabilidades que estão presentes ali, para planejar intervenções que garantam, né, um cuidado e uma segurança para essa população. Né? E eu sempre falo também, intersecção com outras políticas, diálogo com outras políticas. Precisa que esses profissionais, que esses serviços de saúde, que essas ações elas possam ser feitas conjuntamente. Né? Da mesma forma, dialogue com a segurança pública. Né? A segurança pública, infelizmente, né, tem sido o setor que mais tem tido contato, né, com essa população. Infelizmente, esse contato nem muitas vezes, na maioria das vezes, não é satisfatório. Né? Existem práticas de violência, históricos de violência em abordagens policiais, por exemplo, né, para a população, né, de trabalhadoras do sexo, né, a população de travestis que são trabalhadoras do sexo. Um diálogo do Sistema Único de Saúde com a segurança pública vai possibilitar aí, né, a intervenção, né, e garantir a segurança dessa população de fato. O Leonardo fala, né, considerando que estejamos em uma situação utópica, com profissionais de saúde que entendem e respeitam as especificidades dessa população, condições estruturais idôneas, o próximo passo em relação à saúde da população LGBT? O que podemos almejar? Aonde podemos chegar? Essa pergunta do Leonardo, ela é bem complexa, né? Qual é o nosso horizonte, né? Qual primavera queremos chegar, né? Bastante complexo, né? Mas eu penso que o nosso horizonte, né, deva ser um estado, né, onde a população população LGBTI, ela possa verdadeiramente ser reconhecida como ser humano dentro da nossa sociedade, mas não um ser humano que seja descaracterizado, né, das suas identidades, da sua cultura. Muito pelo contrário, mas que essa cultura, que essa identidade, ela possa ser reconhecida. Ou seja, para isso num momento em que, de fato, a diversidade ela possa acontecer. Uma sociedade que garanta, né, a existência de todas e todos e todes é uma sociedade que reconheça as diversidades, que saiba lidar com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, e mais do que isso, com vivências diferentes, que não são escolhas, que não são opiniões, que não são posicionamentos, são vidas, né, formas de viver, né, formas de vida que são diferentes. Né, e que diversas, né, que precisam ser reconhecidas, né? Eu acho que esse é o grande passo, né, que
A gente precisa ter aí como horizonte, né? Francisco, eu não sei de qual município você é, né? Mas importante isso que você está falando, porque tudo que eu coloquei aqui, gente, das dificuldades, a gente precisa sempre lembrar. Não dá para generalizar. Quando eu falo, né, dificuldade, assistência despreparada, desqualificada, tem algum momento que eu usei essa expressão, fiquei com muito receio de utilizar, porque também não dá para generalizar. Mas aqui eu estava trazendo, né, como algo que é comum, né? Isso relato tanto da população LGBTI quanto da literatura, né? Mas isso não dá para a gente generalizar. Existem vários serviços, né, com profissionais e profissionais. Então, mas é o que eu falei, é o que é perceptível, né? Isso impacta significativamente na forma como a população LGBTI enxerga os nossos serviços. E isso é um relato recorrente, né, da população LGBTI, né, principalmente a população de travestis e transexuais que carregam no corpo a sua identidade. As identidades de gênero, elas são identidades não silenciáveis, vamos dizer assim, não possíveis de cobertura, né? Uma orientação sexual, né, é possível de cobertura, né? Ou seja, um gay ele pode dizer que não é gay, né, e se apresentar como heterossexual, mas uma pessoa trans, né, ela carrega na pele, né, a sua identidade. E é essa população que diz da dificuldade de acesso, né, que relata barreiras de acesso. Ademar, nós em Mato Grosso não temos um ambulatório transexualizador, nenhum serviço, né, que garanta, né, a hormonioterapia, né, e as demais etapas do processo de transgenitalização. Nós temos todos os casos que são atendidos pelo SUS, né, das pacientes e dos pacientes mato-grossenses são ou particular, né, serviço que é utilizado aí a saúde suplementar privada, né, ou encaminhamentos que são feitos em outros estados por meio do TFD, do tratamento fora de domicílio. Então, é importante entrar em contato com a regulação do seu município para estar solicitando, né, a regulação estadual, o encaminhamento desses pacientes por TFD para um outro estado mais próximo. É importante frisar que neste contexto da pandemia, todos essas regulações, né, esses serviços, eles estão suspensos, né, pelo menos é o conhecimento que eu tive. Paulo, quais estratégias para garantir o acolhimento e manejo de situações de sofrimento psíquico da população LGBTI+, que já apresenta características de etização e isolamento social com maior risco de depressão? O importante é a gente falar de saúde mental da população LGBTI, né? Eu trouxe lá na apresentação, inicialmente, algumas evidências, né, no que se refere à vivência dessa população, né, e a saúde mental delas, né, existe aí uma prevalência de ansiedade e depressão, principalmente quando associado a situações de violência, experiências de violência e preconceito, né, seja em contexto intrafamiliar ou não, em contextos de emprego, escola, mas a gente também tem o uso abusivo de álcool e outras drogas. O que a gente precisa neste momento é fazer a atenção à saúde mental dessa população por meio do acolhimento, por meio do acompanhamento, de um monitoramento frequente, né, de uma escuta, né, dessa população e possibilitar o apoio, né, um apoio emocional, né, a essa população. Eu tenho algumas dificuldades de utilizar orientações genéricas como que parecem fórmulas de se fazer um bolo, né? E eu sempre falo, saúde mental não é assim, né? Não é assim que se faz, mas tentando colocar em palavras, uma escuta, né, sem julgamentos, conhecer a história de vida dessa paciente e possibilitar sempre o apoio a ela, reconhecendo suas dores, reconhecendo o seu processo de sofrimento, né? Eu acho que essa é uma etapa importante para a atenção em saúde mental, que é o reconhecimento da dor do sujeito, reconhecimento deste momento, é dizer em palavras, né,
Como tem sido difícil para você, né? Essa é uma intervenção importante, né? E que vai impactar positivamente para a paciente, né? De forma geral, né? Eu penso que de forma geral, e se tratando da população LGBTI, é o pontapé inicial e não dá para fazer atenção à saúde dessa população, neste quesito de saúde mental, sem deixando isso passar, né? E o contato, né? Falando de automutilação, de ideação suicida, de suicídio, de tentativa de suicídio, volto no ponto lá do fortalecimento dos vínculos com a família, porque se a pessoa está nessa situação de pandemia, isolamento social, distante da sua rede de apoio social, é essa família, né, que ela tem e que vai poder estar de olho, né, cuidando, né, numa situação de possível tentativa de suicídio, né, evitando, enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar, possibilitar, então, né, levar essa orientação para essa família. Então, penso que é isso. O Leonardo respondeu: o mais é utilizado para agregar outras identidades, que o T não contempla ou o I. Ótimo, obrigado, Leonardo. Francisco, isso aí, Francisco. O consultório na rua, né, ela é uma política que nacionalmente ela está associada à política de saúde mental, né, mas não é assim que a gente vem vendo, né. Ótimo, Rodrigo. Quero agradecer ao Rodrigo que está colocando aqui, né, a implementação da política no estado de Mato Grosso, né, contamos com o seu apoio e parceria. Obrigado, Rodrigo. Acho que a gente já é parceiro já há algum tempo, né? Falando nisso, eu quero agradecer toda a equipe da coordenação de promoção e imunização, promoção da saúde e imunização da saúde. Não lembro agora, na nomenclatura, mas eu quero agradecer, inclusive, a coordenação que me indicou, né, indicou essa aula para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo, né? E a gente tem tido resultados muito profícuos, né, nessa relação com a coordenação. Leonardo, como citado, tem a questão da inadequação de gênero com sexo biológico ou a não identidade sexual heteronormativa. Podemos observar um interesse do Ministério da Saúde recorrente diante de um processo complexo de discriminação. Acredito que as elaborações voltadas para demandas específicas citadas demonstram a intenção favorável para o processo de saúde da população LGBTQI+. Enfrentamos isso com vulnerabilidade e a maioria sem conhecimento de seus direitos. Os agentes de saúde não somariam de forma significativa, se assim preparados para as ações nessa temática? Exatamente, Leonardo. É o que eu falei desde o primeiro momento, lá nas orientações, trazendo as orientações para atenção à saúde da população LGBTI, os agentes comunitários de saúde eles são protagonistas na APS, né? Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. O profissional mais importante da atenção primária à saúde deve ser o agente comunitário de saúde. Todos os profissionais da APS, dentro do seu processo de trabalho, fazem visitas domiciliares, né? Tem tudo aquilo. Mas o agente comunitário de saúde, ele está dentro do território, ele deve ser do território, né? Ele é originário do território, né? Então, e ele conhece, por isso ele conhece outros equipamentos, né, públicos dentro desse território. Então, a pessoa que vai dialogar, né? É a pessoa que tem mais preparo para dialogar com outros setores, né? E para, diferentemente da compreensão que se tem de que o agente comunitário de saúde ele é do território, isso vai dificultar no vínculo com o usuário, né? E de que o usuário vai ter receio porque ele é do território, toda a questão de sigilo. Muito pelo contrário, acho que esse não deve ser o nosso discurso. O agente comunitário de saúde ele é protagonista para que esse vínculo ele possa acontecer entre o serviço de saúde e o usuário. Obviamente, a forma como esse processo se dá é que vai produzir resultados positivos ou negativos, mas tem muito mais potencialidade para resultados positivos negativos, né? E as ações de educação permanente em saúde, elas são fundamentais. Infelizmente, a gente teve agora a questão do NASF, né, o matriciamento,
recebendo uma pancada, né, vamos dizer assim, com o desfinanciamento, né, mas então isso dificulta um pouco, né, os braços da educação permanente em saúde no SUS. Mas educação permanente em saúde também se faz com outras ferramentas, né? Então, a própria condução da enfermagem, né, na gerência do serviço, com a orientação desses profissionais, eu acho que a gente tem aí como garantir, né, de outras formas, né, com que esse profissional ele seja protagonista e venha formar de forma significativa. A falta de investimento, né, realmente a gente tem, na verdade, um desfinanciamento, um desinvestimento dentro de todo o Sistema Único de Saúde, né? E o olhar para o agente comunitário de saúde ele precisa ter, né, ser redobrado. A gente precisa reconhecer os nossos agentes comunitários de saúde nesse processo. Eu quero chamar a atenção, que foi falado, você falou, Francisco, sobre o Ministério da Saúde, e, não sei se foi você, mas sobre isso, sobre como o Ministério da Saúde vem tomando algumas medidas que atenuam, né, as dificuldades de acesso à saúde, né, da população LGBTI. E aí, neste sentido, eu quero chamar a atenção, trazer para o conhecimento, né, de vocês o projeto de lei 2578 de 2020, né, ele é um projeto apresentado pelo deputado federal do Paraná, Felipe Barros, do PSL, de forma bem sucinta, né? A ementa, né, o objetivo desse projeto de lei é determinar que tanto o sexo biológico como as características sexuais primárias e cromossômicas definam o gênero do indivíduo no Brasil. Eu acho que projetos de lei, qualquer tipo de iniciativa e postura como esta, né, o Rodrigo colocando que esse projeto de lei está para consulta pública na Câmara dos Deputados, isso é importante porque a gente precisa fazer tensionamento, e nós, como trabalhadores do Sistema Único de Saúde, como profissionais, como pessoas que estão dentro dos serviços, que temos, ou até mesmo alguns têm conhecimento, têm envolvimento, né? A gente precisa fazer esse tensionamento, fazer essa manifestação, né, cobrar dos nossos deputados um posicionamento que esteja de acordo com todas as normativas do Sistema Único de Saúde. Obviamente, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com todas as legislações que a gente já possui, com a nossa Constituição, mas nós, como trabalhadores do Sistema Único de Saúde, também precisamos defender aquilo que é nosso, que nós construímos durante muito tempo. Existem essas políticas que eu citei, existem várias literaturas que nós, como trabalhadores do SUS, construímos e que são desrespeitados por projetos de leis que são criados sem pé nem cabeça para violar direitos humanos. E a gente não pode deixar, porque a gente precisa compreender que isso também é uma afronta ao SUS, né? Também vem para derrubar, para prejudicar, para interferir, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que tem sido a política, né, que vem trazendo respostas mais rápidas, ainda com todas as dificuldades que eu falei, mas ainda assim tem sido a política que vem trazendo respostas mais rápidas e efetivas para a população LGBTI. Então, a gente precisa compreender como uma afronta ao SUS, como um ataque ao SUS, quando elas vão de desencontro com aquilo que a gente vem fazendo, minimamente, né, considerando tudo que eu disse até aqui, né, em relação à população LGBTI. Bom, acho que as perguntas vêm os comentários, né? Como eu considero a argumentação dentro do próprio movimento LGBTI pautada em questões biológicas? Eu confesso assim, eu tenho um certo receio de taxativamente dizer que traz consequências, né? O que a gente precisa é partir eu acho que eu estou tentando aqui, né? Partir de um pressuposto de que independe se é genético, se é social, se é genético e social, se enfim, se, né, está na evolução ou não, se não está na evolução, que todas essas vivências elas devem ser legítimas e respeitadas e devem
devem ser reconhecidas, porque as consequências de não se reconhecer uma identidade de gênero ou orientação sexual e como esse não reconhecimento, práticas de violência discriminatórias ou não garantias de direitos, isso sim é consequência para a saúde da população, né? E para a vida dela. Isso traz consequências, né? Então, eu penso que parte desse pressuposto, dessa ideia. Bom, é isso. Ok, muito obrigado então, Gabriel. Nós agradecemos bastante a sua apresentação. Eu acho que são várias mensagens de agradecimento pela excelente apresentação que você fez. Eu peço desculpa a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que assistiram essa web, pelos problemas que a gente teve com a nossa conexão, com a nossa transmissão, mas infelizmente em tempos de isolamento social, é o que nós podemos fazer para trazer até vocês esses conhecimentos com pessoas ilustres que foram indicadas. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Continuando, Gabriel, eu deixo aberto para você fazer sua finalização, suas considerações finais sobre esse tema tão importante. Primeiramente, quero agradecer, né, a todas que participaram do bate-papo, que enviaram suas perguntas, que bateu um papo aqui, né, com a gente. Vocês aí mesmo no chat trocaram algumas ideias, responderam vocês, fizeram alguns comentários. Essa dinâmica também, eu sempre acho que é a dinâmica, né, do processo de ensino, né, deva ser. Quero agradecer, então, né, ao Telesaúde, a toda a equipe, né, pelo apoio, né, e aos participantes, quem está acompanhando pelas redes sociais também. Quero me colocar à disposição. Penso que falei dessa participação em movimentos sociais e isso me mobiliza e eu penso que me atravessa enquanto sujeito no mundo, né, de forma que eu sempre tenho faço, né, o meu processo de trabalho com esse compromisso social, com compromisso ético-político, né, então estou aberto a convites, né, e eu penso que a gente possa ter outros espaços. Espero que a gente tenha, como falado com o Rodrigo anteriormente, né, a nossa política estadual de saúde integral da população LGBTI implementada, né, que a gente possa, muito brevemente, ter o nosso ambulatório transexualizador, que a gente possa ter aí nos 3 níveis de complexidade, né, servir a atenção à saúde da população LGBTI, uma prática humanizada, né, e humanizada de verdade, né, que possa garantir o acesso à saúde, né, e um acesso que atenda às necessidades de saúde da população LGBTI, que a gente possa fortalecer a nossa política de redução de danos, né, apesar da sua extinção, a nossa prática é a gente que conduz enquanto trabalhadora e enquanto trabalhador, com o nosso compromisso, com a nossa profissão, né, então, mesmo diante de desgovernos, né, de ataques ao Sistema Único de Saúde, a gente que é trabalhadora e trabalhadora, a gente vai fazendo esse Sistema Único de Saúde caminhar para frente, né? Às vezes fica um pouquinho mais difícil, mas a gente chega lá. Então é isso, eu quero agradecer, parabenizar a todas vocês, a todos vocês, a todos nós, né, que estamos buscando estratégias para o nosso processo de trabalho, né, mesmo nesse momento bastante delicado, e que a gente possa garantir respostas mais efetivas e resolutivas a essa pandemia. Um dia possamos nos encontrar, né, presencialmente. A telesaúde é uma ferramenta, mas a gente também pode ter outras ferramentas aí de educação permanente em saúde presenciais, né, e eu quero conhecê-las e conhecê-los, aqueles que eu ainda não conheço. Muito obrigado, né, e até mais.